Você não pode exagerar nos estudos. Como assim, Eduardo? Eu não devo estudar tanto? Quando eu falo que você não deve exagerar nos estudos, eu estou me referindo a não exagerar na quantidade de questões. Na internet você encontra vários e várias teorias, vários métodos de ensino que falam para você fazer 100, 200, 300 questões para você aprender, por exemplo, matemática. Mas afinal de contas, quantas questões de matemática você precisa resolver para conseguir aprender um determinado assunto? É exatamente essa dúvida que eu vou responder para você a partir de agora. Fala, meus queridos e minhas queridas, sejam todos muito bem-vindos a mais um vídeo do canal Instituto Ensino de Potência, professor Eduardo. Antes de começar esse vídeo, eu convido você a se inscrever, ativar as notificações e deixar o seu like para você não perder nenhum conteúdo de qualidade sobre matemática e sobre os processos seletivos. Eu garanto que acompanhando aqui no meu canal você não perde nenhuma notícia e vai receber ótimos conteúdos de matemática para assim aprimorar ainda mais o seu aprendizado. E pessoal, também aproveita, segue a gente lá no Instagram, Ensino de Potência, porque lá todos os dias tem interações, tem posts, tem dicas para ajudar você a aprender a matemática de verdade. Então vamos lá, pessoal. Quanto à quantidade de questões. Vou falar aqui uma coisa que pode ser até soar um pouco como polêmico, mas na verdade não é. Não existe um número específico, X, de questões para você resolver que você vai aprender qualquer assunto de matemática. Infelizmente não é assim que funciona. Mas uma coisa eu posso garantir para você, é muito menos do que você imagina a quantidade de questões para você aprender de fato um conteúdo de matemática. Quando você procura um método de aprendizado, um método de ensino na internet, você vai encontrar, por exemplo, alguns cursinhos, algumas pessoas falando para você resolver 100, 200, 300 questões de matemática e dessa forma você vai então conseguir aprender magicamente um determinado assunto de matemática. Eu não estou aqui querendo falar que você precisa resolver poucas questões, mas sim o que eu quero dizer aqui é que de nada adianta você sair resolvendo muitas questões de matemática e isso não vai garantir o seu aprendizado. Por exemplo, tem pessoas que falam para você resolver 200 questões de análise combinatória e isso vai garantir para você o aprendizado de análise combinatória. Você vai resolver as 200 questões e depois disso você vai acertar qualquer questão de matemática, no caso envolvendo análise combinatória. De fato, resolver muitas questões, resolver 100, 200 questões é um método de aprendizado e ele funciona muito bem, principalmente para quem já tem uma boa base de aprendizado. Porém, mesmo que ele seja um método bom, podem existir métodos melhores, métodos mais eficazes, onde você não precisa demandar tanto tempo e não precisando demandar tanto tempo, consequentemente você consegue utilizar essa energia em outra coisa, às vezes aprender outro assunto, às vezes estudar melhor outra matéria, às vezes se dedicar a uma outra atividade que também traga benefícios para você, como por exemplo, eu vejo muitos estudantes que não praticam atividade física, que não dormem bem, e essas duas coisas, elas são muito importantes no seu processo de aprendizado e no seu desempenho. Então, quando você consegue organizar melhor os seus estudos, você consegue ter mais tempo para outras atividades que vão ter um benefício tão importante quanto no seu desempenho, quanto você resolver muitas questões. Mas daí considerando essa questão da quantidade de questões, não existe um número X de questões que você vai resolver que você vai aprender matemática magicamente. Não é assim que funciona. Se fosse assim, não existiria necessidade de um professor de matemática, porque bastaria eu falar que, pega o assunto de análise combinatória, pega esses 100 exercícios, resolve esses 100 exercícios, que você vai sair craque na matemática. Não é assim que as coisas funcionam, porque se fossem assim, obviamente seriam muito mais fáceis e qualquer pessoa passaria em medicina. Por isso, esse tipo de método, ele pode funcionar, mas não é necessariamente o melhor método. Quando eu falo isso, eu estou querendo me referenciar ao seguinte, é muito mais interessante, ao invés de você, por exemplo, na questão de geometria plana, vamos pegar um exemplo aqui, você quer aprender geometria plana, é muito mais interessante quando você está estudando sobre áreas de hexágono, é muito mais interessante você resolver uma questão completa, uma questão boa, bem resolvida, com calma, com tempo, entendendo todos os detalhes da questão, do que você simplesmente pegar 10 questões e resolver as 10, correndo sem entender de fato o que você fez e por que você fez cada etapa. Quando você resolve uma questão, absorvendo todos os conhecimentos que aquela questão traz, absorvendo tudo que você fez naquela questão, e você compara isso com resolver 10 questões, sem entender absolutamente nada do que você fez, fazer única, pura e exclusivamente de forma mecânica, dessa forma aqui, com uma única questão, você vai ter aprendido muito mais. Porque o que acontece? A qualidade, ela é muito mais importante que a quantidade. É muito mais interessante você, para o seu aprendizado, para evoluir o seu conhecimento, você resolver
uma questão bem resolvida, com muita didática, com muita atenção, com muitos detalhes, do que você resolver 10 sem entender de fato o que você está fazendo. Porque pode ter muitos momentos que você vai até conseguir resolver uma questão mecanicamente. Mas daí, por exemplo, você pega aquela mesma questão, o exercício ele cobra ela um pouco diferente, ele cobra ela com algum detalhezinho diferente. Você não está acostumado com esse detalhe, você tenta fazer mecanicamente da forma que você decorou, você vai lá ver, vai tentar resolver aquela questão e você vai ver que você vai errar, porque você não está acostumado com aquela pequena alteração nos detalhes. Então, o que eu estou querendo dizer aqui é o seguinte: se você quer, por exemplo, aprender geometria plana, aprender a calcular área de hexágono, você não precisa resolver 100 questões disso. Não vai ser necessário, porque pensa comigo, a quantidade de assuntos nós temos no Enem, tanto de matemática, ciências da natureza, ciências humanas, linguagens, mais a redação, se para cada tópico você tiver que resolver 100, 20, 50, 60 questões, o quanto tempo que você não vai demorar para conseguir de fato o seu aprendizado? Vai demorar muito tempo. Por isso que nós temos cursinhos que falam para o estudante ele tem que ficar lá 5 anos para conseguir a sua aprovação, quando na verdade isso não é necessário. Se você aprender de verdade, cada oportunidade que você tem de aprendizado, você aproveitar muito bem ela, consequentemente o seu aprendizado vai evoluir mais rápido, e evoluindo mais rápido, você consegue obter os seus resultados antes. Eu posso até aqui compartilhar um exemplo que aconteceu comigo para você. No início da faculdade, quando eu entrei na faculdade de engenharia, no início da faculdade nós tínhamos disciplinas de cálculo, cálculo diferencial integral 1 e geometria analítica e álgebra linear. Para vocês terem uma noção, para cada prova de geometria analítica e álgebra linear, eu resolvi um pacote de folhas sulfites de 50 folhas. Minha letra é pequena e eu resolvi frente e verso para cada prova. Ou seja, foram 4 pacotes porque nós tínhamos 4 provas. O que eu fiz? Eu resolvi muitas questões. Qual que foi o meu resultado? Eu tirei na primeira prova 34. Na segunda prova eu tirei 50. Na terceira prova eu fui mais ou menos, tirei 6. Eu cheguei na última prova, de acordo com a média ponderada que o professor tinha. Naquela época eu precisava de aproximadamente 75 pontos para passar na última prova, mesmo tendo estudado tudo aquilo. Obviamente eu me dediquei muito, busquei outros métodos e eu consegui a aprovação. Mas o que acontece? Eu despendi muita energia para simplesmente conseguir obter um resultado que, querendo ou não, foi um resultado mediano. Eu simplesmente passei, mas eu não aprendi absolutamente nada, tendo basicamente resolvido muitas centenas de questões. No caso, eu resolvi o livro inteiro de questões. O que eu quero comparar? Eu quero comparar com o Eduardo do final da faculdade, da segunda metade da faculdade. E foi quando eu já entendi, quando eu entendi de fato que não adianta eu resolver muita coisa. Isso não vai me trazer conhecimento. Eu preciso focar na qualidade. Focando na qualidade, em entender de fato o que eu estou fazendo, em raciocinar, em pensar, em resolver com calma, com paciência, com detalhes, eu vou absorver muito mais conhecimento do que resolver centenas de exercícios sem nem raciocinar o que eu estou fazendo única e exclusivamente de forma mecânica. Então o que eu estou querendo dizer aqui é o seguinte: não adianta você resolver 100 exercícios e achar que você vai sair super craque de um determinado assunto. Consequentemente, você vai ter conhecimento, mas você pode colocar muito menos energia, você pode resolver metade das questões e aprender mais do que a pessoa que resolveu 100 questões. Ou seja, você pode, por exemplo, resolver 50 e aprender mais do que quem resolveu 100. Você pode resolver 25 e aprender mais do que a pessoa que resolveu 75, que resolveu 50. Porque se você colocar qualidade de aprendizado em cada questão, você vai absorver mais conhecimento, e absorvendo mais conhecimento, você vai aprender mais rápido. Aprendendo mais rápido, você não vai precisar tanto tempo para aprender cada matéria. Daí, com certeza, uma dúvida que vai aparecer aí na sua cabeça, na maioria das pessoas, é o seguinte: quando eu sei que não preciso mais resolver questões? Primeiramente, quando você for estudar, você vai se concentrar nas principais questões, certo? Você vai pegar um banco de questões e você vai resolver tranquilamente. Cada questão que você for resolver, você resolve ela com calma e tenta entender de fato tudo o que você está fazendo. Beleza, aqui eu precisei colocar em evidência. Mas por que eu coloquei em evidência? Aqui eu precisei calcular combinação. Mas por que aqui é combinação e não é arranjo? Beleza, aqui eu precisei calcular área. Mas por que eu calculei a área e não calculei perímetro?
Aqui eu utilizei uma forma de equação de segundo grau, mas por que segundo grau e não primeiro grau? Ou seja, entender os porquês, entender o porquê que você está fazendo cada coisa, não por decorar, isso aqui, então isso aqui, isso aqui. Não, você precisa entender o porquê de cada etapa. Então, beleza, resolveu cada questão entendendo o porquê de cada etapa. Quando você chegar em um momento que você observa uma questão, você já tem muito mais facilidade, o raciocínio da questão já vem rápido, você já consegue resolver ela rapidamente, com tranquilidade, esse é o momento que você de fato aprendeu. Vai ter pessoas que vão conseguir isso com 2 questões, com 3 questões, com 5 questões. Terão pessoas que vão conseguir isso com 10, com 15. É totalmente normal, vai depender do seu nível de conhecimento. Mas o que com certeza vai acontecer é que você vai conseguir isso de uma forma muito mais rápida do que pegar todos os exercícios da apostila para cada tópico e resolver tudo. Por exemplo, tem a apostila lá que coloca 50 exercícios por tópico. Você às vezes vai conseguir aprender muito melhor resolvendo apenas 10, porque simplesmente resolveu 50 mecanicamente sem absorver conhecimento. Então, para você entender quando você pode parar, basta você identificar quando você já tem facilidade de resolver as questões, ou seja, você não tem mais dificuldade. Você consegue observar a questão, você já consegue sair rapidamente com o raciocínio e você consegue entender o porquê de cada coisa que você faz. Quando você chegar nesse nível, você pode parar de resolver as questões. Mas daí tem um outro ponto muito importante antes da gente finalizar. Não é porque você fez isso, aprendeu, que você nunca mais vai resolver uma questão como essa. Você pode, depois de uma semana, 2 semanas, resolver questões novamente. Por quê? Por causa da revisão, tá? É muito importante você revisar, seguindo a nossa curva de esquecimento, no caso a curva de retenção de conhecimento de Big-House, onde nós temos as revisões passadas, para que dessa forma nós consigamos de fato memorizar um assunto. Então você estudou, você aprendeu de fato, você fez de forma de resolver as questões com qualidade e não quantidade. Depois de um tempo, você revisa para de fato verificar se você lembra de tudo, se o conhecimento ainda está fresco na sua memória, para assim você seguir a curva de retenção. No caso, você ampliar o espaçamento, aquele conhecimento vai ficar guardado na sua memória. Então, resumo aqui o que você precisa fazer. Não precisa resolver 100, 200 questões por tópico. Foque em qualidade e não quantidade. Resolva menos questões, mas tentando entender o porquê de cada etapa, entendendo bem, assim você vai reter mais conhecimento, você vai aprender mais rápido e não vai precisar colocar tanto esforço para aprender cada tópico. Depois disso, depois que você verificou que você de fato já está com facilidade para resolver as questões, você pode parar de resolver as questões e depois de um tempo, uma semana, 2 semanas, você revisa esse assunto de acordo com a curva de retenção de Ebbinghaus. Então seria isso, basicamente essa é a nossa forma de aprendizado, de uma forma que você vai colocar muito menos energia. Deixa aqui embaixo nos comentários o que você acha, qual que é a sua opinião e se você acha que isso realmente vai ajudar você. E pessoal, já aproveito aqui, se você quer aprender de verdade todas essas coisas, aprender com mais facilidade, resolver menos questões, mas resolver com qualidade e entendendo também como agilizar sua prova, aprendendo a matemática de forma simples e o melhor de tudo, poder tirar todas as suas dúvidas de matemática comigo. Aproveite agora o Potência Matemática, o meu curso de matemática, onde eu ensinarei você de verdade, de uma forma simplificada, a matemática e cai na prova do Enem. Inclusive, você também pode tirar todas as suas dúvidas comigo em um grupo exclusivo. O link do Potência Matemática está na descrição e também no comentário fixado. Então é isso, pessoal. Não esquece também de se inscrever, ativar as notificações e deixar o seu like para que dessa forma eu possa continuar ajudando você e trazendo esses conteúdos que com certeza agregam você e facilitam muito o seu aprendizado. Então ativa as notificações e deixa o seu like. E também segue a gente lá no Instagram, @ensino de potência, porque lá tem todos os dias interações. Nos stories a gente tem muita coisa bacana e tem posts também todos os dias. Então segue lá o @ensino de potência que eu tenho certeza que o seu aprendizado vai ser ainda maior. Então é isso, pessoal. Espero que todos tenham gostado. Muito obrigado a todos que assistiram. Bons estudos, um grande abraço, valeu e até a próxima.